paz nessa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Interage, em uma nossa nova edição, parte 2. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, nós teremos a participação de novos convidados e vários temas bíblicos, saúde mental, política, direitos, questões sociais, igual de segunda-feira passada, trabalhos de líderes comunitários, como a Conceição Medeiros estava presente aqui na segunda, pastor, e projetos sociais também. Enfim, vai ser vários convidados que vão vir por aí, vai ser bênção de Deus, temas sensacionais. Desde já nós queremos começar a nossa segunda parte do nosso podcast, trazendo de volta aqui o nosso pastor, que iniciou junto conosco, através desse projeto. Quero aqui, desde já, agradecer ao nosso pastor por ter nos incentivado, motivado, nos dado força para que a gente continue esse projeto. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida, pastor. Então, pastor Wagner, seja bem-vindo ao nosso podcast. Agora, a nova transmissão também, agora através do nosso canal, agora do YouTube, Efraim, Barra do Ceará. Nós teremos essa nossa transmissão ao vivo também, através desse canal. Então, se você não segue ainda, siga nosso canal Efraim, Barra do Ceará no YouTube. Desde já eu quero aqui apresentar o nosso pastor novamente. É uma honra tê-lo aqui conosco, pastor, seja bem-vindo. Fale um pouquinho com o pessoal aí. Amém, meus queridos, boa noite, paz do Senhor. De volta aqui de novo, nesse projeto que eu achei maravilhoso. Confesso que no início a gente ficou sem entender um pouco, mas como andar na carruagem, a coisa foi fluindo, e graças a Deus eu quero até parabenizar o Daniel. Daniel tem sempre essas iniciativas de coisas para o reino de Deus, que isso é muito gratificante. Somando e trazendo pessoas para interagir com a igreja, com a comunidade, com a sociedade em geral, para que a igreja cresça e não fique aquela coisa presa. A igreja ali e a sociedade para lá. Não, nós temos que estar introduzindo nessa sociedade, nessa comunidade, que possamos ser diferentes, mas também não podemos ser aquele povo que eles muitas das vezes têm medo. Eu passei por uma época que as pessoas tinham medo dos crentes, medo daquele povo, né? Não, chamavam a gente de loucos, né? Mas a gente hoje não é introduzido nesse meio, somos bem-vindos, assim como eles são bem-vindos aqui também. É um privilégio. Muito obrigado, Daniel, pelo convite mais uma vez. Eu quero hoje expressar a minha alegria aqui, dizer que esse projeto é maravilhoso e que tem muito a crescer, e essa igreja tem um projeto lindo aqui, grandes coisas virão aí, eu creio. É verdade, é um projeto inovador e a gente quer a cada dia estar divulgando os trabalhos da igreja, os trabalhos da comunidade. A gente é inserido na sociedade, a gente tem que fazer por onde aparecer, né, divulgar, né, os trabalhos que o povo faz lá fora, também a gente aqui dentro faz também, né? Então a gente tem que fazer com que o reino apareça também, né? E desde já, pastor, a gente quer fazer logo umas perguntas, né, que inclusive o senhor já está afiado aí, preparado, né? E eu creio que o pessoal aí vai gostar também de casa, né? Já estamos na parte 2, então quero que você compartilhe, tá bom? Comente aí na nossa live, tanto no Instagram Efraim Barra do Ceará, como através do nosso canal também no YouTube Efraim Barra do Ceará. Desde já, pastor, fazer uma pergunta para o senhor. O que os pastores fazem, o que o senhor faz durante a semana? Saber um pouquinho da sua vida aí, no decorrer da semana, o que é que o senhor faz, tanto aqui na igreja como no meio secular. Eu achei interessante essa pergunta, e aí quando você falou algo pela manhã, eu fiquei me lembrando, dizendo o seguinte para mim mesmo: seria mais fácil perguntar o que é que os pastores não fazem. Não fazem, porque na verdade a gente, quando está focado na igreja, cuidando de pessoas, principalmente no meu caso, que cuido de pessoas na vida secular e também na igreja, então a gente nem se programa. Eu acredito que acontece isso com todos os pastores. Nós não conseguimos nos programar
dizer assim, olha, amanhã nós vamos para tal lugar, vamos fazer isso. Então a gente não costuma se programar, porque sempre tem um imprevisto. Assim como você trabalha e tem um imprevisto na empresa, principalmente quem lidera, quem gerencia, ou é dono do seu comércio, assim é o pastor, ele cuida das ovelhas, ele cuida da igreja, então automaticamente você não pode se programar. Então a gente muitas das vezes fica preso por algo na igreja, mas é bom isso, a gente fazer algo para o reino de Deus é bom, mas a gente sempre quando tem uma brechinha, um tempinho, a gente programa aquilo rápido e ali de momento, vamos ali, aí vamos, deu certo, amém, aí vamos, a gente está, a última vez que eu conversei com alguns amigos, e eles disseram assim, vamos marcar de novo, aí eu disse, só não diga o dia, não se programa porque a gente não sabe, às vezes você está no dia de evento na sua igreja e eu não estou, outra vez eu vou estar e você não está, então vamos deixar acontecer que de repente a gente marca, combina e dá tudo certo, mas para um pastor à frente de uma igreja, se ele trabalhar principalmente, para se programar é meio complicado, então é entregar na mão de Deus, eu creio que Deus vai dando esse tempo e trazendo com que você mude ali algo para também sobrar o tempo para a família, para os amigos. A gente se fecha um pouco, viu, Daniel? Você que está me acompanhando aí, a gente quando acaba assumindo uma igreja, as pessoas dizem assim, ninguém veio mais aqui não, porque os irmãos estão com a gente, mas eu estou falando das pessoas que não são do nosso ministério. Eles não entendem assim, eu não vi mais o pastor Wagner, ele se fechou, ele se isolou, ele não quer mais acordo com a gente. Não é por aí, porque quando a gente assume aquela igreja, o tempo agora é mais para aquela igreja, para cuidar, não só cuidar das pessoas, mas cuidar, a gente tem muita coisa para fazer, como organizar, limpar, pintar, tem sempre alguma coisa para fazer na igreja. Então quando a gente abraça, vamos abraçar por completo, e aí muitas das vezes você quer marcar algo na família, aí você diz, mas tem algo é a igreja, é a oração, é os cultos, é eventos, podcast, uma segunda-feira como hoje a gente podia estar em casa. Nós estamos aqui nesse podcast, é maravilhoso isso. De uma certa forma nós estamos aqui contribuindo com o reino de Deus, mas também contribuindo com as pessoas lá fora que nos assistem, que nos ouvem, que muitas das vezes eles precisam ouvir algo e saber um pouco mais da igreja, para não ter aquela mentalidade que nós estamos aqui num local fechado, que é só os louvores, pregação e nada mais do que isso. A igreja vai muito além disso. Então essa é a parte que nós fazemos para a sociedade, que aí o Daniel está inserido e eu conto com isso, é levar algo da igreja para este mundo. Então os pastores muitas vezes se fecham, mas a gente se programa quando dá, é aquela coisa, quando sobrou um tempinho a gente se programa. É verdade, pastor, inclusive eu até me insiro nas suas palavras, quando o povo pensa que a gente se isola, não é porque a gente quer, mas é porque a gente está inserido na igreja, a gente está ocupado com as coisas da igreja. E acaba que de um certo modo, a gente ocupando todo o espaço, não que a gente não tenha tempo para as outras pessoas, mas tipo, a gente está aqui contribuindo na obra. Mas muitas vezes eu recebo mensagem, pastor, o pessoal falando, Daniel, você se isolou, eu te vejo mais, não sei o que e tudo, mas tipo assim, eu estou nas redes sociais, é só lá acompanhar, né? A gente está com os trabalhos da igreja, então é só lá acompanhar, ou então vá lá nos visitar, né? Porque a gente está inserido nesse trabalho. Então assim, a gente tem que entender esse lado, essa parte, né? Não é porque a gente queira, mas é porque a gente está, vamos dizer que de um certo modo o Senhor está abrindo mão da sua própria vida para ajudar outras vidas, né? Muitas vezes o Senhor deixa o seu meio familiar, né? Muitas vezes abdica da sua família para estar aqui assumindo a responsabilidade de cuidar de outras vidas, né? Isso é louvável. E pastor, qual é a parte mais difícil do ministério pastoral para o senhor? Bom, em primeiro lugar, eu trago algo para vocês que a parte mais difícil é justamente pastorear, cuidar. Eu até brinco algumas vezes, e não a gente brinca, mas falando sério, eu fico perguntando para Deus, Senhor, por que me escolheu? Por que eu ser pastor? E eu, ultimamente, eu tenho percebido que cada um tem um chamado. Eu tenho orado, pedido discernimento a Deus, mas eu confesso que uns nasceram para pastorear, outros para evangelizar. Eu me vejo naquele, eu
como eu gosto muito de estudar as cartas, e principalmente as cartas de Paulo, eu queria ser, quem me dera fosse pelo menos parecido com o apóstolo Paulo. Mas eu sonho, é o meu sonho. Estou confessando isso aqui para vocês pela primeira vez, viu? Aí, Daniel aqui, ainda não falei isso para a igreja, mas eu tenho um sonho de ser aquele desbravador, aquele que abre a igreja ali, passa um tempo com aquelas pessoas, alimentando eles com a palavra, aí daqui a pouco, vamos abrir um outro local e deixar ela lá, para alguém cuidar. Eu queria fazer muito isso, esse é meu sonho, de abrir igrejas, né, que o ministério pudesse abrir igreja, e cada igreja que fosse abrindo, eu que fosse o primeiro a começar os primeiros cultos, a visitar os irmãos ali e tal, mas depois eu não queria ficar, aí eu já queria passar esse cargo, essa igreja na mão de alguém, e claro, voltando depois para visitar, para ver o crescimento dela, como é que ela está, e imaginando assim, aí você olha assim, meu Deus, que a igreja está grande, está linda, mas quem começou foi eu, né? Mas é a parte mais difícil, não é plantar a semente, mas a parte mais difícil, Daniel, eu confesso para você, e aí eu revelo algo para vocês hoje, que a parte mais difícil de pastorear não é cuidar daqueles que estão chegando, não é cuidar daqueles que estão, muitas vezes eu até falo aqui nas minhas pregações, que vai chegar alguém todo quebrado, todo, né, ferido, e somos nós que vamos cuidar, que o papel da igreja eu chamo a igreja de uma casa terapêutica, somos nós que vamos cuidar dos primeiros, né, cuidados, e aí Deus, como médico dos médicos, vai tratar aquela pessoa, tirar todo o vício, fazer com que ele não volte mais, ele não lembrar mais daquele passado dele. Mas a parte mais difícil, gente, e aí eu digo para vocês, pastor, mas o senhor está abrindo mão porque é difícil nesse ponto? Não, é porque Deus tem me chamado para a gente de forma diferente. Mas a parte mais difícil, meu querido, e você sabe disso, que você lidera, vai liderar um departamento, é as pessoas não aceitarem a liderança, não aceitarem as normas, na verdade, não aceitarem as coisas que é para serem corretas. Essa parte mais difícil, porque muitas das vezes não é o povo que está chegando, aqueles que estão chegando, você diz, irmão, tem que sentar aqui, amém, meu querido, agora você tem que deixar de andar naquele local, você tem que deixar de fazer isso, você vai falando para ele vai todo tempo concordando, porque ele quer tirar aquilo da vida dele que ele vinha levando, que aquilo só trouxe prejuízo para ele. Só que as pessoas, depois que ele chega num patamar na igreja, aí que você começa a dizer para ele, irmão, olha, meu querido, agora você não pode, aí pronto, aí você já se torna chato, é porque você é muito cobra demais, porque o correto é deixar de qualquer jeito, e a obra de Deus, Daniel, não é feita de qualquer jeito. Uma liderança, um departamento, seja ele do louvor, seja ele qualquer departamento, eu digo muito, eu já vi outros pastores até falando em algumas pregações, ele diz assim, não vou citar nome aqui de alguns pastores, mas vocês já viram esses pastores pregando, dizendo assim, lá na tua empresa, quando o teu gerente, o teu patrão, manda você fazer algo lá, você faz de qualquer jeito? Com certeza ele vai dizer assim, não faço não, se você fizer, ele diz, pois se você fizer desse formato, você vai sair, você vai para a rua, você está desempregado, então você não faz porque você tem medo de perder o emprego. Agora vamos lá, trazendo para o reino de Deus, se eu fizer de qualquer jeito, será que eu vou perder a minha salvação? Então eu tenho que ter cuidado, assim, será que Deus está gostando, está se agradando da forma que eu estou fazendo? Eu estou fazendo de qualquer jeito, eu não consigo, por exemplo, hoje eu estou no departamento da igreja, eu estou à frente, eu visto uma farda, eu não estou falando aqui nem de farda, não é necessariamente a farda, mas eu assumi algo na igreja, e eu deixo as coisas de qualquer jeito, eu olho para a sujeira, eu olho para tudo desorganizado, e aqui não me incomoda, quando isso não é para vir para a igreja, de onde? Enquanto tem carro, tem moto, aí ele diz assim, não vou não, estou cansado, mora do lado da igreja, bem, Daniel, muito obrigado, mora do lado da igreja, não, sabe uma coisa, eu já fui ontem, né, eu não vou hoje não, um pouquinho cansado, mas vou assistir televisão, tudo bem se ele não viesse para a igreja, mas se ele ocupasse a mente dele, eu não vou para a igreja hoje, mas eu vou tirar 1 hora para mim ler a Bíblia, eu não vou para a igreja hoje, mas eu vou ler pelo menos 2, 3 capítulos de um bom livro, mas não, ele vai assistir televisão, um filme, então, o que ele ganhou com isso? Então assim, volto a dizer, a parte mais difícil de pastorear
Eu acredito que os pastores, se tem algum pastor me ouvindo aí, ele vai dizer a mesma coisa que eu, é administrar, é cuidar, principalmente daqueles que não querem. Ah, pastor, mas tem muita gente que quer. Amém, é por esses que a gente faz, é por esses que a gente continua, é por esses que a gente abraça, é por esses que a gente paga um preço. Mas, lamentavelmente, tem pessoas que vêm para a igreja e até estão se tornando religiosos. Agora, eu fico interessado, às vezes eu fico pensando comigo mesmo o seguinte: meu querido, minha querida, se você é religioso, faça mesmo, pelo menos com aqueles religiosos, né, de outras religiões aí, que só são religiosos, mas estão lá, não deixam de ir, é um cuidado só. Então, pelo menos faça como esses aí, com essa religiosidade nesse formato. Então, essa parte está difícil, que eu confesso para você, Daniel, que vai ficar mais difícil. Pastor, vai ficar mais difícil? Vai, porque as pessoas estão mudando o seguinte: as pessoas estão vindo de lá, e aí ela muda, deixou de fazer isso, fazer aquilo, só que quando eles chegam aqui, não mudou o comportamento, não mudou o caráter, não mudou aquele formato de viver. Ele tinha um linguajar de falar, ele continua aquele linguajar. Ele tinha uma forma de agir com as pessoas, continua com aquele formato de agir. Ele tinha uma forma de comprar, na maneira dele levar aqui a vida dele, comprando, muitas das vezes não paga, não honra os compromissos. Agora ele está na igreja e quer levar a mesma vida. Aí o pastor muitas das vezes vai pregar sobre isso, e olha que é na pregação, vai falar isso pessoalmente para a pessoa. Aí você vai pregar sobre isso, aí o pastor hoje foi muito duro, o pastor hoje foi falar disso. Mas, meu querido, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser diferentes. E aí é onde eu falo algo aqui, o seguinte: por mais difícil e desagradável que uma pessoa possa ser na hora da mudança, não desanime. Por mais que seja difícil, não desanime, porque nós precisamos mudar. É difícil, pastor, é muito difícil, eu sei disso, mas nós precisamos mudar. Mudar como pessoa, mudar como cidadão, mudar como pai, como marido, como cristão e principalmente como pastor. Tem pessoas aí, Daniel, que estão querendo ser pastor e é um péssimo pai, é um péssimo marido, é um péssimo amigo. O vizinho, quando passa ali na rua, olha ali quem está pregando. Se alguém soubesse quem é ele lá na rua, como é que ele é lá, como é que eles tratam os vizinhos dele. Isso é um péssimo exemplo. Então, só que aí é o seguinte: ele não mudou, Daniel. Ele chegou aqui, cresceu no ministério dele, foi obreiro, foi presbítero, se tornou pastor, mas lá na rua, lá no trabalho, ele continua sendo aquele velho homem. E nós precisamos ser diferentes, não mais um velho homem, e sim pode até estar velhinho aqui, ser agora não um velho homem, mas um homem velho, um cristão de verdade. Nova criatura, né? Uma nova criatura. Vocês aí que estão assistindo em casa, tanto através do Instagram, como através do nosso canal na Efraim Barra do Ceará, agora no YouTube, tá bom? Então, continuem divulgando aí, nos ajude, compartilha com os amigos, com a família, para nos assistir. Quem ainda não segue o nosso canal no YouTube, siga, nos ajude nesses podcasts, nessas entrevistas, que toda segunda-feira, a partir das 19h30, a gente vai ter. Tem uma pergunta aí, né? Tem uma pergunta? Não? Como é? Ah, tá certo. Pronto. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer aí, que a Daiane está atrás das câmeras aí para anotar, tá certo? Então vamos continuar aqui, pastor. Em relação à questão da sua vida, sua família, seu casamento, conte um pouquinho aí do seu meio familiar. Bem, ótima pergunta. Eu confesso para você que, e até falo isso para todos, pastores, líderes, se você não estiver bem, na família, principalmente em casa, vai desandar tudo. Você tem falado, parabenizo, como você um dia desse falou aqui, que a família é a base de tudo, e alguns estão querendo destruir essa base. Lamentavelmente sim. Então a família é a base de tudo, e eu quero agradecer aqui de antemão ao meu Deus, sabe, e a minha família, por me ajudar a tolerar comigo, por mais momentos, esses momentos difíceis que a gente atravessa,
todos nós temos. Às vezes eu estou aqui alegre, contente, brincando, sorridente, mas muitas das vezes por trás de mim tem um problema que eu fico aqui pregando, né, dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, só que no fundo eu estou dizendo, sou eu que estou fazendo essa mudança, sou eu que estou fazendo que Deus faça lá, porque a gente também passa por problema na família, no casamento. Só que eu louvo a Deus porque eu até tenho dito para algumas pessoas, eu não sei o que é brigar com a minha esposa, eu não sei o que é discutir com a minha esposa. A gente é algo tão maravilhoso que a gente quando discorda de alguma coisa aqui, daqui a pouco já está brincando, não, foi só brincadeira, tal, aquela coisa toda. É algo prazeroso. Agora, pastor, foi sempre assim? Não foi, queridos, não foi. Fazendo 21 anos de casado agora, a gente passou 3, 4 anos em lua de mel. Aí no 4º, 5º ano começou os problemas, as dificuldades, tanto financeira como conjugal e familiar. Aí juntou os 3. E aí um não ouvia mais o outro, não se sentava perto do outro, então começamos a discutir. Tu não muda porque eu não mudo porque tu não muda, eu não faço porque tu não faz. Esse é o mal, viu, Daniel? As pessoas só querem fazer algo se o outro fizer, as pessoas só querem mudar se o outro mudar. Aí muitas das vezes Deus está dizendo assim: faça o seguinte, deixa ele comigo, muda você, vai fazendo a tua parte aí e deixa ele comigo, porque muitas das vezes ele até quer mudar, mas algo é tão pesado, tão forte na vida dele, que ele não consegue por si só. Então precisa da ajuda de Deus, da ajuda de pessoas também, que chegam lá para aconselhar, né? Já por isso que tem pastores que adoecem, que não conversam com alguém. Pastor, eu converso com outros pastores, sim, eu posso conversar com os pastores mais velhos, mais experientes, converso com eles. A igreja procura o pastor para conversar. E aí a gente procura quem? Procura os pastores para conversar, conta um pouco do que está atravessando com a família, do casamento. Então fiz isso, entendeu? Procurei os 2 pastores experientes, já que tiveram problemas no seu casamento, filho indo embora de casa e depois tiveram que retornar. Então, aí eu fui conversando com eles, e aí Deus me deu essa capacidade de sentar aqui. Aí hoje a gente começa a ler a Bíblia junto, compartilhar um livro junto. E aí quando eu estou lendo, está cantando, eu vou para o quarto, leio a Bíblia, aí está cantando, eu digo, está cantando ali, eu vou para cá. Aí, então fica sempre assim. Aí você lembra disso? Aí outra coisa, quero dizer algo para vocês aqui. Eu fazia algo que alguns vão dizer, mas se eu fizer isso, eu vou ficar na mão da mulher. Não, eu fazia algo nessa época, que eu dizia o seguinte: eu compro e não preciso dar satisfação à minha esposa, à minha mulher. Eu vou para ali e não preciso dar satisfação a ela. Então, isso começou os problemas aí. Então, isso é erradíssimo. Isso não pode, porque é uma só carne, é um só corpo. Então, nós estamos juntos aqui, entranhados. Aí o que é que acontece? Minha filha, hoje eu vou demorar um pouquinho, porque aconteceu um imprevisto aqui e tal, mas eu chego já. Tá bem, meu amor? Isso é maravilhoso. Amor, tá bem? Posso fazer um café? Eu estou falando isso para vocês hoje aqui, eu estou me abrindo por completo aqui para vocês. Aí, tá bem, meu amor, olha que lindo que eu vim aqui. Aí hoje, é bom demais, hoje nós temos aqui, né, meios, né, que nós temos aqui celular, um tablet, eu estou com o celular aqui, um tablet na mão, aí eu bato a foto, meu amor, o que, é que você achou dessa sandália? O que é que você achou disso aqui? Olha essa fruta, olha isso. Aí bate a foto, meu amor, traz. Então ela já vai sabendo o que é que eu vou levar. Então compartilhe esses momentos. Por quê? Porque ela vai dizer assim, isso é muito importante, ele precisa da minha opinião para comprar isso. Ele não comprou sem me pedir a minha opinião, é muito louvável. Então compartilhe esses momentos com ela, porque ela precisa também ser introduzida nas suas ideias, nos seus compromissos e naquilo que você quiser fazer, na sua trajetória, na sua jornada. Então eu paguei um preço por isso, por me isolar e me fechar e dizer o seguinte: eu mando em mim e eu faço do meu jeito, porque ninguém vai me controlar não. Então, está vendo como é que acontece? Errei, paguei um preço, mudei, hoje não. Meu amor, o que você acha de eu levar isso? Hoje é assim, agora eu vou levar alguma coisa. Leve não, está muito caro, deixa eu baixar aí. Daqui um dia vai ter promoção. Aí depois eu vou olhar, ela tinha razão. Eu esperei um pouquinho e tal. No meu impulso eu queria comprar, queria fazer, vou lá fazer desse jeito. Muitas das vezes é bom fazer isso em conjunto, os dois juntos, que só tem a crescer.
Amém. Tem aí pergunta aí? Qual foi o livro que mais marcou sua vida depois da Bíblia? Isso aí, pastor, foi até uma pergunta que eu já vi. Inclusive eu estava até pesquisando, aproveitando nosso pai Google, né? Eu aqui lá gosto de estar pesquisando perguntas e tal, para a gente fazer aqui também, né? Não só minhas, mas também aproveitando a internet, né? Que é o meio de comunicação que a gente tem aí poderoso, né? Que inclusive está transmitindo essa live aí para vocês aí de casa. E realmente isso aí é forte. Qual é o livro Que mais marcou sua vida mais depois marcou da sua Bíblia? vida depois da Bíblia? Eu confesso que eu estou até emocionado. Inclusive o pastor tem uma biblioteca, né, pastor? Eu- Comenta até quantos livros tem lá. Parabéns por esta pergunta, mas é maravilhoso. Foi o David, pastor. Foi o David. David, meu amigo, forte abraço. Este eu amo de coração. Então, o livro que mais me marcou, e ele sabe muito bem, e eu quero compartilhar isso com vocês aqui. Este livro é maravilhoso e eu aconselho vocês lerem esse livro. Eu confesso que eu não dava nada pelo livro e nem tampouco pelo autor, porque por isso que é bom a gente ler um livro de determinado autor e você vai se identificar com ele e aí ele começa a lhe marcar. Então esse autor chamado William Barclay, interessante, ele não tem tantas obras assim, mas cada livro que ele escreveu é maravilhoso. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, mas lá fora, na América, um pouco na Europa, ele é bastante conhecido. Mas William Barclay, ele é fantástico. Inclusive, eu quero pegar uma obra dele aí sobre o apóstolo Paulo. Muitos já escreveram sobre o apóstolo Paulo, mas ele tem um livro que ele é algo maravilhoso, que ele abre por completo. Ele conta ali a história do início ao fim, detalhe por detalhe da história de Paulo, toda a trajetória de Paulo. Mas o livro do William Barclay me marcou muito, foi O Segredo do Contentamento. Esse livro, eu olhei para a capa do livro, e aí eu olhei, são 3 jarras de vidro, uma cheia, uma seca, outra pela metade ali. Aí eu digo, mas essas jarras nesse livro, O Segredo do Contentamento, por que isso me marcou? Porque a gente tem muitas das vezes algo na vida da gente, em tudo acontece, aí é onde vem o problema. Acontece logo na vida conjugal. É que a gente muitas das vezes diz assim, essa mulher não era a mulher que eu desenhei. Essa mulher, eu pedi a Deus uma mulher, eu queria uma mulher, mas que ela fosse assim, um pouco mais alta, um pouco mais baixa, um pouco mais magra, um pouco mais gorda. A gente fica sempre fazendo esses comentários. Não, mas eu queria que ela falasse menos. Aí essa mulher fala demais. Eu queria que ela se ela fala menos, eu queria que ela falasse mais. Eu queria que ela fosse mais organizada. Então tudo isso é o descontentamento. Aí eu disse uma vez aqui e repito, o que derrubou Eva no jardim foi o descontentamento. Lá no início, o que derrubou Eva no jardim foi o descontentamento. Eu tenho um jardim, eu tenho todos os tipos de frutos, aí por conta de mim eu vou perder tudo aquilo. Agora, marcou por quê? O descontentamento. Então, aí eu fui aprendendo. Ele vai escrever algo belíssimo ali no capítulo 4 de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos. 3 versículos ali no capítulo 4 ali, 11, 12, 13 ali, 14. Então ele escreve algo maravilhoso sobre: eu aprendi a viver na escassez, tendo ou não tendo, eu aprendi a viver. Aí é maravilhoso ele dizer isso, porque ele vai dizer o seguinte: se eu estiver, eu estou contente; se eu não estiver, eu também vou estar contente. O que ele quer dizer com isso? É porque quem me preenche, quem me traz a paz, quem me traz a alegria é Cristo Jesus. Então esse livro me marcou muito. Claro, aí se eu for falar aqui de outras obras, eu comento sempre com o David, um grande psicólogo aí que nós estamos conversando muito. Livros maravilhosos. Eu estou lendo algo maravilhoso sobre o Augusto Cury, ateu, viu, Daniel? Era ateu, se converteu, hoje escreve obras sobre Jesus que ele desenha. Augusto Cury vai falar algo sobre a trajetória de Jesus saindo ali, até chegar no Gólgota, até chegar naquele momento da crucificação. Ele narra isso como ninguém. Quem diria? Um ateu hoje está escrevendo sobre a crucificação de Jesus. Ele escreve algo belíssimo sobre
Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, ele até vai brincar dizendo: será que eu e você escolheria aqueles que Jesus escolheu? Ele vai chamar Pedro de louco, de ignorante, de muitas das vezes querendo agir com as próprias mãos. Ele vai chamar um outro que era mercenário, que sugava tudo dos pobres, um outro que muitas das vezes não queria nada. Então ele vai dar um diagnóstico daqueles apóstolos que nós, olhando para eles, nós não escolheríamos, e Jesus foi lá e escolheu. Então é maravilhoso falar do segredo do contentamento e outras obras. Então leiam livros que façam você crescer, que façam você trazer algo junto com a Bíblia que só vai te edificar. Aí, pastor, mas tem uns livros que muitas das vezes distorcem um pouco. Leia, tira o que é bom, retém o que é bom, aquilo que não é você descarta. Mas acompanhe o segredo do contentamento. David leu esse livro e eu acredito que ele ficou encantado. É maravilhoso. Quantos livros, pastor, você tem? Hoje eu estou faltando, gente, eu fiz uma recontagem. Vou confessar aqui para vocês, depois eu mando as fotos para vocês aí. Eu comecei a mexer esses dias, cheio de poeira. Agora eu vou ter tempo para começar a ler de novo. Obrigado, David. Eu vou ler agora o livro do Augusto Cury, que vai falar muito bem. Eu vou organizar a sequência deles ali, autores, né? Preciso estar lendo agora sobre liderança, que é meu trabalho. Tenho muitos livros. Aconselho a você ler livros também de John Maxwell. John Maxwell, ninguém trabalha melhor na questão de liderança como John Maxwell. É fantástico, esse cara dá palestra no mundo inteiro. Então eu fui somar direitinho, está faltando 33 livros para fechar a Bíblia. Está faltando 33, porque eu até tirei alguns dos livros esses dias e dei, e eu pensei que já estava quase fechando. Aí quando eu fiz a recontagem, está faltando 33 para fechar 1000 livros. Quantas Bíblias, pastor, você tem? 14 Bíblias, NVI, King James, né, atualizadas, corrigidas. 14 Bíblias eu tenho, fora que tenho 3 no celular e 2 no tablet. Então tem 2 Bíblias aqui no tablet, tenho 3 Bíblias aqui no celular. Eu tenho a Bíblia Revista Atualizada, a King James, e tem a Bíblia Viva. 3 Bíblias no tablet, 2 no celular, 2 no tablet. 14 Bíblias, então tem lá um volume com várias versões diferentes. Na dúvida, a gente não entendendo bem o que aquele texto quer trazer para você, pega uma Bíblia contemporânea que traz algo hoje, como a NVI, que te dá algo bem, né, traduzido, e aí você traz algo mais abertamente para a igreja. Muitas vezes a gente até diz: o povo hoje estão bem mais culto, né, inteligente. Amém, e eu louvo a Deus por isso. Eu queria que esse povo aprendesse mais, mas tem pessoas ainda que quando você lê e você não explica esse texto bíblico, o povo sai de tudo sem entender. No linguajar que nós usamos popular, eles saem voando, até porque eles ainda não têm um crescimento espiritual, ainda não sentem aquele calor, né, espiritualmente falando. Então eles precisam entender pelo menos na palavra, sair pelo menos alimentado da palavra. Então esse povo precisa, você lê o versículo, explica esse versículo. Eu até brinquei com o David esses dias, que cada pregador precisa fazer algo que é obrigação hoje do pregador: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se você fizer isso, eu acredito que domingo aqui foi maravilhoso. Eu li, expliquei e agora apliquei o contexto de como foi, como começou, que período, e aí o que esse texto faz para nós hoje? O que é que eu posso tirar proveito daquele texto que foi escrito há 2.600 e poucos anos? O que é que eu posso tirar dele para hoje, para 2022? Então, se nós daqui Jesus não voltando, daqui a 50, 100 anos, esse texto ainda assim vai ser proveitoso para você crescer e passar para outras pessoas, outras gerações, porque o texto é maravilhoso. Aquilo que o profeta, aí você deve estar se perguntando: que texto é esse que o pastor está falando, que eu não fui para a igreja no domingo? O profeta Abacuque, escrevendo o primeiro capítulo ali, ele reclama de Deus, ele briga com Deus, ele, começa a questionar e até duvidar do poder de Deus, porque ele sabia que era Deus, mas ele quis duvidar, ele como dissesse assim: só não faz, está tudo aí acontecendo. Isso eu vejo pessoas muitas das vezes dizendo hoje, eu ouvi agora um ateu dizendo o seguinte: estou crendo tanto nesse Deus, tu fala tanto nesse Deus,
Se Deus é tão maravilhoso, tu acha que ele ia deixar essa violência toda? Então ele não entende. Até a gente chegar no contexto, para que ele entenda, a gente precisa fazer o seguinte: não force a barra para um ateu querendo explicar e querendo que ele entenda em 10 minutos. Ele deixar de ser ateu. Você precisa ler um texto para ele, depois você lê de novo e dizer o seguinte: não fique lendo para ele dizendo, lê a Bíblia no texto tal. Aí você pega um livro que vai explicar melhor naquele período que foi inserido, algo que aconteceu naquele período, com os apóstolos, com os profetas, na época dos juízes, né? Lá de quando começou, aí ele vai lendo por si só, porque eles são inteligentes, por si só a ficha dele vai caindo, e aí daqui a pouco, por mais que ele não aceite Jesus, mas ele também não vai duvidar desse Deus que nós servimos. É verdade. Aproveitando aqui, desde já, fazendo a propaganda das nossas redes sociais, no Facebook, Efraim Barra do Ceará, nossa página, no Facebook, no Instagram, Efraim Barra do Ceará, você pode seguir, pode compartilhar com os amigos, e agora através do nosso canal no YouTube, Efraim Barra do Ceará, siga lá, compartilha, ativa as notificações, para toda segunda-feira você ser lembrado de que a gente vai estar aqui a partir das 19h30 no podcast. Desde já também passar a programação da nossa igreja local, segunda-feira, como eu disse, a partir das 19h30 nós temos o podcast. Na terça-feira, o culto da renovação, às 19 horas. Na quarta, oração das mulheres, às 19 horas. Na quinta, culto de orientação cristã, a partir das 19 horas. No domingo, pela parte da manhã, às 9 horas, culto das primícias. E às 18 horas, no domingo à noite, o culto de celebração ao Senhor na Avenida Leste-Oeste 5595, na Barra do Ceará, tá bom? Então a gente conta com sua visita, conta com vocês, que Deus possa abençoar tremendamente cada um de vocês. E uma pergunta, pastor, que inclusive é uma curiosidade minha: quando o senhor está no meio dos pastores ali na sede, ou com os pastores amigos, até com o próprio pastor Samuel, o que é que vocês costumam comentar entre vocês? Meu Deus, eu achei tão maravilhosa essa pergunta, assim como as outras. Os dois só tem pergunta maravilhosa, mas eu vou abrir aqui agora, né, e tem muitas, viu, pastor? Porque eu acho que vai dar aí umas 5 partes ainda. Meu Deus, mas eu quero confessar para vocês aqui. Aí os pastores até vão dizer assim: você está comentando as nossas conversas, os bastidores, aquilo é só para nós. Mas essa pergunta é tão maravilhosa. Por que ela é tão importante? Porque muitas das vezes nós estamos conversando entre pastores algo que não era para nós conversar. Deixei todo mundo curioso agora. Às vezes nós estamos conversando, jantando, viu? Jantando, comendo uma pizza, está ali no restaurante comendo uma boa comida, e nós estamos conversando que é algo que não era para nós conversar. Aí você deve estar se perguntando: pastor, mas o que é que o senhor está falando aí que vocês conversam que não era para conversar? Sobre problema da igreja, problema de pessoas, aqueles que não querem caminhar, aqueles que só vivem com problema. Incrível, Daniel, isso, mas não era para a gente estar comentando isso. A gente era para quando chegasse para jantar, está falando de coisas boas, do que Deus fez, das maravilhas. Tu viu aquele culto, tu viu aquele evangelismo, tu viu, estava contando o exemplo dos irmãos, tu viu aquele irmãozinho que chegou, que alegria. Mas não, muitas das vezes, quando nós estamos conversando, é para dizer: tu viu a irmã? Vi, já não está indo mais, né? Foi mais não. Tu viu o irmão? Não, a gente não tem notícia dele não. Tu viu o outro? Já deixou de ir para a igreja. Tu viu o obreiro? O obreiro já não, já está em outro local. Então, gente, isso é lamentável. Isso é lamentável. Isso ocorrer e isso virar conversa de bastidores de pastores. Aí deve ter pastor que está dizendo assim: não, eu não falo sobre isso não. Então seja mais sincero na sua fala, porque ultimamente é o que nós temos mais falado, é sobre isso, é sobre problema. Então, aí a gente não conta os nossos. É interessante. Aí o meu problema em casa, o problema daquele pastor, o problema do outro pastor, que nós podíamos estar os 3 pastores aqui conversando,
estou atravessando um momento difícil, pastor, quer que você me aconselhe aí, o que eu devo fazer? Mas não, eu me escondo, eu não conto aquele problema que eu estou atravessando. Muitas das vezes eu estou mal com a minha esposa, dormindo separado, problema, porque não tem aquele diálogo, não tem aquela conversa bonita. Aí eu estou falando sobre o problema da igreja. Fala do seu, conte do seu problema, se abra mais. Mas não queria contar para aqueles pastores não, porque eu não tenho confiança nele. Procura um psicólogo cristão, fale com ele. Mas eu tenho Jesus que é o maior psicólogo. Sim, eu também tenho, mas de vez em quando eu converso com um psicólogo amigo aqui, você pode compartilhar. Procura o David. Aí o David é disponível, aí procura o David, um psicólogo discreto, cristão, um homem de Deus. Converse com ele, fale com ele, porque ele é tão discreto que ele não vai revelar da tua vida não, porque o trabalho do psicólogo é isso, é não abrir a história, o teu livro, o livro da tua vida. Mas infelizmente nós ficamos contando de problema. Tu viu aqui, olha aqui, cadê? Está indo lá? Não foi mais não. Tu viu aqui, já desistiu. Olha como esse culto aqui deu maravilhoso. Mas olha aqui, já não. Gente, está ficando. Aí, olha aqui a mensagem que eu recebi. Qual foi? Qual é a mensagem? Não, dizendo que a igreja está muito quente, não, que a igreja está muito. Não, que o som está ruim, que o som está alto, que o som está baixo. Aí, se o pastor fala alto, aí reclama. Aí, se o pastor fala baixo, eu não vou mais não, porque eu não escuto nada daquele pastor. Então, está difícil agradar o povo. O povo volta de novo naquele livro. Lê o segredo do contentamento. Porque é descontente com tudo. E aí eu digo mais, quando você é descontente na igreja, você é descontente no lar, você é descontente com o marido, você é descontente com a esposa, você é descontente com os filhos, você é descontente aonde você chegar. No trabalho, você trabalha porque você precisa do dinheiro, mas você é descontente. E digo mais, se não colocarem você como gerente, você ainda vai ser descontente. Se no dia que você tiver uma empresa, você ainda vai ser descontente, porque você tem que partir daqui. Você tem que acordar de manhãzinha, que maravilha, obrigado Jesus, pelo ar que eu estou respirando, obrigado pelas amizades, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelos irmãos que o Senhor colocou na minha vida. Agradeço a Deus na ida, na volta, naquele ambiente. Ore sempre. Pastor, não tenho tempo nem que parar para orar. Vai ali de olho aberto, mas vai colocando as coisas no lugar e vai, obrigado Jesus, obrigado, mas vai falando sempre, agradecendo a Ele. Porque Ele é tão maravilhoso, que tu está vivo aí, escutando eu falar aqui. Então, agradeça a Ele sempre. Agora, é lamentável, volto a dizer, isso não é para você conversa no bastidor dos pastores, mas nós estamos falando ultimamente só sobre problema e mais problema. E aí, outra coisa que nós falamos nos bastidores, hoje eu estou aqui abrindo o jogo por completo. Gente, o baú está escancarado. Hoje foi o baú foi aberto. Então é o seguinte, outra coisa que nós comentamos muito, tu viu o pastor fulano de tal? Vi. Tu que tu acha? Não prega nada não, aquilo, tu viu, ele já saiu do ministério, já está no local, para mim ali, aquilo não vai dar certo. Mas, gente, ele é tão discípulo quanto ele é tão cristão quanto ele é tão servo de Deus quanto eu. Então, você viu o pastor fulano de tal? Vi, que bênção. Ele não está mais no ministério, ele está lá no ministério tal. Que Deus abençoe, que a obra cresça com ele lá, que o reino de Deus estabeleça naquela comunidade, naquele lugar. Porque é lamentável pastores criticando o outro pastor dizendo, aquilo não vai funcionar, aquilo vai fechar. Eu não dou um mês, eu não dou um ano para aquilo fechar. Mas ele está pregando quem? Ele está falando de quem? Do diabo? Não, ele está pregando sobre Jesus. E para que eu possa querer que uma obra que é falando sobre Jesus ela possa fechar? Estamos muito apegados à placa, estamos muito apegados a coisas. Nós temos que apegar a pessoas. Eu li um livro do filósofo, Karl Barth, e Karl Barth vai falar sobre isso, é filósofo e teólogo, um grande teólogo, mais teólogo do que filósofo. Ele vai falar algo maravilhoso, dizendo o seguinte: entre coisas e pessoas eu fico com as pessoas. Ele queria dizer o seguinte: está aqui um cargo com a pessoa, escolha isso, escolha a pessoa. Gente, isso é forte. Não, mas é um carro simples e bota Ferrari. Pode botar o carro, entre o carro e a pessoa, escolha a pessoa. Então isso é fantástico. Entre coisas e pessoas, escolhemos pessoas. Então, se o pastor está lá no ministério, amém, eu estou orando por ele para que ele cresça. No dia que eu encontrar com ele, eu dou um abraço,
E quando ele disser, como é que está lá a igreja lá? Está uma bênção. Parabéns, parabéns por você fazer esse trabalho lindo, parabéns pela igreja, parabéns pelos irmãos, parabéns, logo você vai crescer, quem sabe abrir outra, não torcendo que fez, não achando que ele não é um homem de Deus, simplesmente porque ele saiu daquele lugar. Então, eu já venho de 4 ministérios, e eu costumo dizer o seguinte, eu não estou preso ao Ministério Efraim, aqui não tem nada me prendendo aqui, então eu não sou preso à placa. Você está preso a quem, pastor? Eu estou preso a Jesus. Eu estou amarrado com Jesus, acorrentado com Jesus. Então, tomara que os pastores que me escutam, que depois vêem, falem de coisas boas, esqueça os problemas da igreja e não comente tanto. Pastor, mas a gente tem que falar, sabe? E esqueça os outros pastores, torçam por eles. Eu não quero crescer, amém? Vamos crescer juntos. A partir de hoje, como assim? Você não estou nem no teu ministério, você cresce lá que eu cresço aqui. E daqui a pouco nós emenda, que trabalha de lá e nós trabalhamos aqui. Eu tenho um projeto aí, que eu quero inserir a igreja nas comunidades. Eu quero fazer um projeto lindo, quero confessar para vocês aqui, fazer um trabalho sobre cristianismo e sociedade. Eu tive um professor maravilhoso, que trabalha muito bem sobre isso, e eu, escrevi algo junto com ele sobre isso, e eu tenho algo já, slide pronto sobre isso. Cristianismo e sociedade. A igreja precisa chegar no bairro e ela está ali naquele local, e aí muitas vezes você chega, tem um terreiro de macumba, você chega, tem um hotel, por exemplo, você chega, tem algo que vocês vão dizer assim, está trabalhando na igreja, vamos orar que ali vai, terreiro de, esqueça aquela parte, olhe para as pessoas e torça que Jesus também pode mudar elas e transformar, e pode e faz. Então, que os pastores agora conversem sobre coisas boas e parem de falar sobre quem é, quem não é, por quê, para quê, e nós pulamos essa parte. Esse é o meu projeto de agora, quando estiver junto com os pastores. Pastor, vamos virar o disco aí, vamos falar, como é que foi? Pastor, fala um pouco da nossa vida aqui, sobre como é que nós vamos passear e tal, pular um pouco dessa parte, que a gente leva os problemas da igreja, sai daqui do programa, quando chega lá, a gente começa a falar de novo, e daqui a pouco a gente vai dormir tocando nesse assunto. Então, que pare por aqui, a gente fala só de coisas boas. Verdade, o tempo é corrido, né? Já está quase perto de terminar. Meu Deus, pastor, teve algum momento da sua vida que o senhor já pensou em desistir ministerialmente? Meu Deus, hoje é um dia. Pegando o gancho, né? Hoje é um dia. Aí você diz assim, mas pastor, desistir, só quer desistir, não, desistir de ser crente, jamais. Porque eu sei o que eu passei, eu sei de onde eu vim. Eu acho lindo quando vocês estavam louvando aqui, eu fico emocionado aqui, eu fico todo arrepiado, eu começo minhas pernas a ficar tremendo aqui. Cada um tem uma forma de expressar a sua alegria, né? Eu baixo a minha cabeça quando eu estou no culto ali, começo a chorar, porque eu acho que as pessoas, eu quero fazer assim, eu não pode me ver chorando não, eu enterro a cabeça aqui no púlpito, mas eu acho maravilhoso, eu não era nem para estar aqui, oh meu Deus, como isso ali, eu não era nem para estar aqui, realmente, talvez eu também não era para estar aqui, e com certeza sim. Então a gente tem vontade de desistir, mas não da caminhada, desistir de ficar à frente. Agora você diz, mas por que, pastor? Por tudo que eu acabei de falar aqui, pelos problemas, as lutas, as dificuldades, as incompreensões. Você lidera um departamento, Daniel, aí daqui a pouco você lidera um departamento, as pessoas não comunicam que não vêm. Você lidera um departamento, as pessoas vêm no dia que querem. Quando querem, elas querem ser as primeiras a receber a oportunidade. Se você deixar fora numa escala, ele depois aí ele não vem mais. Tu não foi para a igreja por quê? Porque o fulano de tal me deixou fora da escala, não me botou mais. Pois ele não lembrou assim, não, eu não estou não vou poder estar na escala porque eu faltei vários cultos, eu não estou tendo compromisso, eu não ensaiei. Aí, sabe, o obreiro chega na casa de Deus e vem no dia que quer. Quando chega, ele chega sentado sem fardamento, coisa que ele escolheu para ser. Foi perguntado, você quer ser obreiro? Quer. A farda do obreiro é essa, amém? Rapaz, no outro dia ele já está comprando, ele chega todo produzido. O que é que você acha? Maravilhoso, é poucos dias ele deixa de usar aquela farda, aí chega lá, não dá satisfação para o pastor, não dá satisfação a ninguém. Então, muitas das vezes, são essas coisas que querem nos paralisar. Então, vontade de desistir da obra, vontade de desistir do pastoreio,
vontade de desistir de ficar sobre liderança na igreja, eu acredito que os pastores aí vão dizer, eu não tenho não. Se você não tem hoje, você teve ontem. Se você não teve ontem, você teve antes de ontem. E vou dizer mais, se você não teve até hoje, você vai ter amanhã. Porque vai acontecer algo na sua trajetória, que você vai parar e dizer assim, eu quero desistir. Todos homens de Deus, até na Bíblia, quiseram desistir. Profetas que entraram na caverna e não quiseram sair. Reis que quiseram entregar o trono, porque não aguentava a luta. Então todos têm. Mas pastor, todos. Aí quem tem a vontade vai entregar, vai desistir? Não. Tem uns que abrem mão, mas continuam sendo servo de Deus ali, fazendo a obra de Deus em outro formato. Só que tem uns que sofrem, mas continuam. Louvado seja Deus por isso. Mas vontade de desistir, de vez em quando ela vem. E quais são as suas maiores alegrias, pastor, até aqui no mistério? A maior alegria estar à frente da igreja é ver pessoas que chegaram aqui, que você não dava nada por elas, e aí com poucos dias você vê essa pessoa começando a dar um testemunho. Pastor, eu queria dar um testemunho na minha vida, e quando você menos imagina, eu acredito que isso aconteceu com você, que a gente diz assim, esse rapaz canta tão bem desse jeito, e como, gente, se você não olhar, aí as pessoas não entendem, acham que sempre foi cantor, sempre teve você. Não, a gente chegou aqui todo quebrado, todo, sabe, às vezes ferido, e aí de repente, você não queria cantar não, você não queria trazer uma palavra hoje aqui e tal, é quando você olha, você vê Deus usando, fazendo aquele obreiro crescer, ele estudando, as pessoas que você não dava crédito nenhum, cantando, isso é o que me deixa mais maravilhado, essa é a minha alegria constante, é por isso que eu acho que eu vou sentir muita falta, é justamente por isso, aquele que não quer nada, a gente entristece, sim, mas a gente deixa ele lá no canto dele, acaba que a gente nem se envolvendo tanto com ele, porque a gente já sabe que ele não quer nada mesmo, ele fica lá. Mas a alegria maior da gente é a gente olhar para o grupo de louvor e contar com 2, 3 que louvam a Deus, que você nem precisa se preocupar. Eles vão lá, aí a gente chega aqui, quantas vezes eu já cheguei aqui, meu Deus, me dá força para me pregar, eu estou sem força. Aí Deus usa os louvores lá para a igreja, e já, aí eu começo aqui, quando o louvor vem, eu digo, eita Senhor, obrigado, o Senhor falou, então, aí aqui eu já entro, é aqui mesmo que eu vou. Então isso é o que me deixa mais maravilhado, é ver pessoas entrarem ali, aceitarem Jesus, ser discipulada, e aí crescerem grandemente, serem cantores, pregadores e líderes dentro da igreja. Isso me deixa maravilhado. Eu confesso para você que um dos dons, né, dessa maravilha, que eu posso dizer assim como dom, mas eu tenho isso, que é nato de liderança, mas uma coisa que Deus me deu e é maravilhoso, é formar líderes. Então eu aprendi a fazer isso no trabalho, em casa, na minha casa, eu chego na minha família, tanto da minha esposa como nos meus pais, quando eu chego, tudo que eles vão fazer, fala com o Wagner, que lá todo mundo nem me chama de pastor, fala com o Wagner, fala com o pastor, ele te diz aí como é. Então eu fico maravilhado que eles querem a minha opinião para tudo. Então isso é maravilhoso. Então Deus me deu essa capacidade de formar líderes. Então me deixa maravilhado ver pessoas que chegaram aqui, que ninguém dava nada por elas, e hoje são um instrumento de Deus. Pastor, quais são os seus projetos futuros? No ministério e fora do ministério. Amém. Projetos futuros para o ministério, apesar de não estar à frente da congregação pastoriana, mas eu tenho um projeto que é trazer algo que eu mergulho tanto nos livros, estudando, escrevendo. Eu quero compartilhar aquilo que Deus me deu e está me dando com as pessoas. Então isso é um privilégio. Eu até brinquei um dia desse com um deles e brinco com outros, que eu digo assim o seguinte: olha, isso que você estudou, isso que você aprendeu, isso não é para você não, isso é para os outros. Ah, pastor, mas não é para mim não, é para você. O currículo, o diploma, o anel no dedo, tudo isso é seu, mas o ensinamento que você aprendeu é para ser passado para pessoas. Então isso é para o público em geral, para a igreja e para aqueles que estão aí no cotidiano, no seu trabalho e da vida secular. Então os projetos meus é trazer algo para a igreja, falando aqui biblicamente, também espiritualmente falando, mas também eu quero trazer algo para abranger não só a igreja, mas a comunidade. Eu queria tanto, Daniel, sonho tanto, é o meu sonho, era que eu pudesse fazer algo aqui na igreja, um dia, trazendo o seguinte:
Aquele é crente, aquele é obreiro, aquele é presbítero, e aquele é uma pessoa que mora bem ali, não é crente ainda, aquele é desviado, aquele está afastado, aquele é do candomblé, eu não quero nem saber qual é a placa do que ele é. Eu queria que, de repente, trazer algo aqui para eles, numa aula, que eles entendessem também que o reino de Deus cresce não só na questão espiritual, mas ele abrange todos. Para ele crescer espiritual, sim, também, mas ele crescer como um homem, como cidadão, e por que não crescer também na vida secular, passar a ter um salário digno, passar a ser um instrumento lá fora, aprendendo aqui a ensinar pessoas lá. Se o mundo, ou melhor dizendo, se as pessoas pensassem desse formato, nós tínhamos pessoas que brigavam menos, nós tínhamos pessoas que seriam mais inteligentes, e nós tínhamos pessoas que falavam menos e ouviam mais. O problema é que as pessoas hoje querem falar sem ter aprendido. As pessoas querem falar sem ter nem estudado. As pessoas querem falar, discursar sem ter diploma, sem ter estudado nada, mas querem falar. Até mesmo na igreja tem pessoas que sonham no microfone para pregar, mas não leem a Bíblia. Não lê um livro, não estuda. Da mesma forma nas empresas, é na rua. Pessoas que moram perto de você querem dizer que aquela rua é para ser assim, as casas para ser assim, não sabe organizar nem um quarto onde ela dorme. Então que a gente aprenda e passe para a sociedade tudo que for bom e maravilhoso. Porque eu costumo dizer o seguinte: o que Deus fez não é só para esses, não é para mim, para você, para todos nós. O que Deus fez é para todos nós usufruir e ter isso para mim, para a família, porque o que Deus fez é bom e maravilhoso. Amém. Para encerrar com chave de ouro, que a gente já está se aproximando do horário, que experiências o senhor adquiriu trabalhando e liderando aqui no Ministério? No Ministério Efraim, a gente faz um ano em novembro. Em novembro nós fechamos um ano, desde a vinda da Roberto Kennedy. Aqui nós entramos no dia 23 de janeiro. Então, em janeiro que vem nós fazemos um ano. Mas eu confesso para você o seguinte, que eu pastoreei 3 igrejas diferentes. 3 anos pastoreando igreja, fiquei um ano pregando itinerante. Mas eu confesso que nestes 8 meses aqui no Ministério Efraim, eu aprendi muito mais do que eu aprendi em 3 anos no outro ministério, onde eu passei. Aí você vai dizer, você está fazendo, aqui não é crítica, eu amo onde eu passei, eu quero ver a todos onde eu passei, agradeço demais os ensinamentos, por onde eu estive, muito honrado, e agradeço por a posição que eles me colocaram. Agora, por que eu aprendi mais aqui? Porque aqui no Ministério Efraim, as pessoas já eram conhecidas, as pessoas já eram próximas de mim, antes de eu ser pastor desse ministério. Então eu tive mais liberdade de compartilhar até da minha vida com alguns irmãos aqui, com alguns obreiros. Então eles tiveram o privilégio de ir na minha casa, de nós sairmos para jantar juntos, almoçar, né, e passear. Nas outras igrejas, por ser distante, de eu morar aqui, a igreja ser mais longe, eu não tive esse privilégio. Então ficou resumido a 2, 3 casais, né? Ficou 2, 3 casais que ficaram perto de mim. Eu agradeço demais esses casais que ficaram próximos de mim. Mas a minha vida, no dia que eu queria comer uma pizza, só era com aquele casal. No dia que a gente queria jantar, só era com aqueles casal, aqueles 2, 3 casais. Aqui não, foi praticamente a igreja toda. A igreja toda esteve comigo, me abraçando nas lutas, mas nas alegrias estiveram presentes. Então, eu compartilhei aqui, cada um com a igreja. Então, eles aprenderam comigo, mas eu aprendi com cada um aqui. Então, eu aprendi algo em 8 meses aqui, que eu não aprendi em 3 anos por onde eu passei. Em 3 congregações diferentes. Amém? Amém. Pastor, desde já a gente quer agradecer a sua presença aqui no podcast. Tem várias perguntas ainda, né, mas a gente vai trazer o senhor também em outros momentos. Amém. Tá bom? Para continuar. É um assunto muito vasto, né? Para comentar muita coisa. E aqui a gente quer agradecer pela sua ajuda, né, pelo senhor ter acreditado nesse projeto, ter abraçado, né, o pastor Samuel também, né, que Deus abençoe ele. E desde já eu quero dar essa lembrancinha para o senhor, tá? É a lembrancinha de nós aqui do marketing, do podcast Efraim Barra do Ceará. Nós somos patriotas,
Ontem o Senhor estava orando e falou sobre o Brasil. Nós temos que interceder pelo nosso estado, pelo nosso país. Nós temos que interceder pelos nossos líderes, né? Pelos nossos pastores. Nós temos que interceder pelo nosso município. Como o Senhor falou, esse ano é um ano eleitoral, político, onde a decisão está nas nossas mãos, né? Como igreja também, nós temos que orar, mas também nós temos que fazer o nosso papel, que é de ir lá e exercer a nossa cidadania, como cidadão, de ir lá e votar e escolher o nosso representante, né? E que Deus possa nos dar sabedoria neste ano. E aqui fica o nosso presente. Eu quero que o senhor abra aí. É um pingente com o símbolo do nosso país, nosso Brasil, a brasão do Brasil. Brasão do Brasil. E o nome pastor. O nome pastor. Que maravilhoso. Fiquei feliz demais. Que o Senhor possa, sempre quando olhar para esse brasão, se lembrar aqui do podcast. Que Deus abençoe o senhor tremendamente. Gente, obrigado, Daniel. Obrigado. Vocês me deixaram obrigado, emocionado. Senhor é bênção. Vocês me deixaram emocionado. Eu sou emotivo, viu? Não parece não, mas sou emotivo. Então, quero agradecer ao Daniel, a Daiane, toda a família, né, do Daniel, que me acolheu muito bem. E que povo talentoso. E tá vindo aí, viu? Tá vindo aí um sapequinho aí, que coisa linda. Já pequenininho, eu queria olhar com pessoas como você, como todos aqui, que abraçaram a obra junto comigo, que acreditaram em mim também, e que não deixaram eu levar esse barco só. Chegaram aqui, organizaram o louvor. E eu me lembro, pastor, que a única vez que a gente se encontrou foi no Carlito, né? E depois disso, eu estava querendo agendar com o senhor várias vezes para lhe visitar, né, para estar lhe ajudando, mas infelizmente eu não pude, né, por conta de rédeas. Mas que bom que Deus ocasionou a situação, um momento, e a gente veio, estamos aqui no mesmo local. Maravilhoso. E interessante que você nem não lembra disso, para a gente encerrar, não tem percorrido, mas você foi me visitar no Carlito, e você não teve a oportunidade de me visitar em outro local onde eu estive, mas por coincidência você foi visitar uma igreja lá na Jovita Feitosa, que você nem imaginava que seria o pregador, e que ele estava pregando no dia lá, era eu. Então, olha como é que Deus fez. Deus colocou você naquele domingo que eu fui pregar ali, e o pastor estava ausente daquela igreja. Aí Deus, 2, 3 anos depois, estamos nós aqui juntos, e aí você assumiu aqui algo, e aí deu continuidade, não faltou um culto, esteve presente aí. Não me preocupei com escala, com isso aqui, porque você, a Luana, amém, Luana, que Deus te abençoe grandemente, os dois trabalharam muito bem aí, e o louvor já recebi elogios. Eu disse, meu Deus, a gente praticamente tem 2 músicos só que tocam, o baterista e o violão. Quando tem aqui os outros que vêm da Messejana, recebi elogio dizendo que gosta de vir para cá, gosta de vir para estar ouvindo aqui vocês cantar, porque realmente vocês são muito espiritual. Diz que quando vocês cantam, a unção do céu desce. Eu disse, meu Deus, que coisa linda, porque o nosso grupo de louvor é tão resumido, né, tão pequeno, mas olha isso, eles cantam com fidelidade, elas não têm rivalidade, porque ela diz, lá onde eu estou é confusão, é briga, quem vai cantar, quem não vai. Então, louva a Deus por isso, há um preparo para isso, consagração, orando. Então, louva a Deus por isso. Agradeço ao grupo de louvor, agradeço aos obreiros, agradeço à igreja em geral. Muito obrigado mesmo, do meu coração. Eu só tenho a agradecer à igreja Efraim Barra do Ceará pelo acolhimento, pelo apoio, pelas orações. E quero dizer que eu não estou longe não, estou aqui pertinho. Quero trazer um projeto aqui para essa igreja. Eu vou trazer um projeto junto com os amigos meus aí, professores, pastores, né, obreiros. Eu vou trazer um projeto aqui para a congregação da Barra do Ceará, que está Messejana, e logo vocês vão tomar conhecimento aí do que, olha, eu estou sabendo que o pastor Wagner está fazendo isso, mas eu quero inserir pessoas daqui, viu? Eu não posso ficar aqui, só eu quero inserir pessoas aqui num projeto. Quem sabe nós inserir alguma coisa para a juventude. Essa igreja está carente de jovens. Até me perguntaram, isso não tem jovens lá não? Poucos, porque nós temos aqui uma igreja que tem um público mais, né, já vivido, mais adulto, experiente, mas logo Deus está mandando juventude para essa igreja, e nós vamos ter um trabalho aqui. Quem sabe nós vamos estar trabalhando junto com a juventude,
né, dando esse apoio aí. Então, muito obrigado, Efraim, Barra do Ceará, muito obrigado, povo de Deus, pode contar comigo. E outra, vou estar sempre orando por vocês. Vou dormir 2 horas da manhã, e eu quero dizer algo para vocês aqui, vou estar orando por cada pessoa aqui, e principalmente, viu, para esta igreja crescer, para essa igreja prosperar. Eu creio, essa Barra do Ceará está precisando de evangelismo, de visita, de fazer um ritmo nisso aqui. Eu estou muito ocupado com o trabalho, com os estudos e tal, mas eu creio que algo vai ser feito, que essa igreja vai encher, e logo nós vamos estar mudando, não vai ser mudado aqui para outro prédio. Eu creio, em nome de Jesus. Obrigado a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Peço que o pastor faça uma oração por nós e por quem está em casa. Amém? Para encerrar esse podcast, que Deus abençoe a todos, que vocês sempre continuem nos apoiando aí, continuem dando essa força. Toda segunda-feira, a partir das 19h30. Próxima segunda nós teremos aqui um coach, hipnólogo, onde nós iremos falar sobre o tema sexualidade versus ciência, né, através da Bíblia e a ciência. Então isso aí vai ser um tema de grande relevância. Então eu já convido vocês a se fazerem presente na próxima segunda-feira. Amém. Vamos orar. Quando você estiver aí na cozinha, no quarto, na sua casa, fecha teus olhos aí. Vamos orar para Deus, sabe, trazer algo para nós, principalmente não desistir dessa caminhada. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por esse privilégio. Obrigado, Pai, por estar, Deus, te servindo e te adorando. Eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós. Por isso, Pai, sabendo disso, eu quero te pedir por cada lar, cada casa, cada família. Visita, Pai, neste momento, cada área de cada casa. Senhor, se tem alguém, ó Deus, nesses lares, que ainda não conhece a Tua palavra, que ainda não conhece, ó Deus, o Teu agir, o Teu poder, que eles possam ser impactados por Ti, pela Tua graça, pelo Teu poder, que eles venham sentir também esse gostinho de estar na Tua casa te adorando, te servindo. Senhor, traz de volta aqueles que um dia estiverem na Tua casa. Senhor, aqueles que estão aqui ou estão em outros ministérios, dá força para estarem de pé, esperando o dia da Tua volta. Senhor, eu oro pela vida do Daniel, da Daiane, a sua família. Senhor, que ele possa, Pai, continuar nessa jornada. Senhor, eu já vi, presenciei, fiquei muito triste por isso, quando eu vi o Daniel querendo abrir mão, desistir de fazer algo para o reino de Deus, querendo ficar ali sentado. Eu quero dizer esta noite aqui, Deus não chamou o Daniel para ficar sentado. Deus chamou o Daniel para ter projetos, para crescer e fazer pessoas crescerem junto com ele. Assim como esse projeto aqui do podcast, o Daniel tem projetos para fazer o reino de Deus crescer. Usa o teu filho como instrumento, usa o teu filho como canal de bênção para as pessoas da sua família, para todos que se aproximar dele. Abençoa meu lar, minha casa, minha família, e nos dá graça, nos fortalece, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe.